Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Colt e eu estou muito feliz porque eu estou aqui falando com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os reformadores do cristianismo e os pioneiros da Igreja Adventista. Primeiro pioneiro que começou, né, foi o John Wycliffe. As pessoas chamam ele como a estrela da manhã porque ele que começou a reforma, né? Começou essa reforma na Inglaterra, né? E ele traduziu a Bíblia também para o inglês, né? Naquela época. E daí isso preparou o cenário para a reforma protestante, né? Então ele foi um grande homem, assim, o que começou tudo isso. E ele foi o primeiro, por isso que ele é chamado a Estrela da Manhã. Muito bonito, né? Isso foi em 1382. E todos esses pioneiros e protestantes que eu vou falar aqui, eles passaram por muitas dificuldades. Não foi uma hora para outra que eles acordaram e falaram: ai, porque eu vou fazer a reforma. Não, eles tiveram um preparo, né? Antes eles oraram bastante, pediram a ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo ajudou eles, conduziu eles para tomarem essa decisão. Então é muito importante que a gente saiba que eles tiveram muitas dificuldades, mas que tudo isso passou e eles conseguiram passar com Cristo, entendeu? E em 1415 surgiu o padre John Hus. Ele foi fortemente influenciado pelo John Wycliffe, porque foi perto daquela época. Então, e ele atacou muito a Igreja Católica e falando, né? E por ele denunciar os erros da Igreja Católica e falar que estava errado para as pessoas mudarem, as pessoas ficaram com muita raiva dele. Então ele foi queimado na fogueira. E as pessoas ficaram tão furiosas que eles queimaram ele. Então ele foi queimado no lugar onde hoje é chamado a República Tcheca. E daí, mas ele sofreu, mas ele conseguiu fazer muita coisa para reforma da igreja. O próximo era outro padre, em 1517. É o padre chamado Martinho Lutero. Aqui a foto dele, vocês podem ver. Ele era alemão. Então ele publicou 95 teses mostrando os erros e as heresias da Igreja Católica em relação aos ensinos bíblicos. E ele colocou essas teses na porta da Igreja Católica. Então eles também ficaram muito furiosos com ele. Ele estava falando, né, que estava errado. Lá na igreja Wittenberg. A partir daí começou a reforma protestante em toda a Europa, espalhou para todo mundo e todo mundo começou. E as pessoas começaram a repensar sua relação com Deus e com a igreja. E eles enfatizaram a salvação, que era somente pela graça. Ele estava enfatizando Martinho Lutero. E porque as pessoas acreditavam que a salvação era pela igreja, pelo padre. Então ele começou a mostrar que era somente pela graça que a gente poderia ter salvação. E que não era por meio da igreja que a gente tinha salvação. E que a Bíblia era a única fonte de salvação, a única fonte de autoridade que a gente poderia ter. E daí começou todos a repensarem novamente suas crenças e teorias, e foram vendo que na Bíblia estava escrito isso. Um dos reformadores e pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi o Guilherme Miller.
ele era um fazendeiro lá em Nova York. Ele tinha uma fazenda muito grande. Só que ele se converteu do deísmo. Deísmo é a pessoa que acredita que Deus é um ser superior, mas não como a Bíblia explica. Então, lógico que nosso Deus é um Deus superior, mas eles acreditam de outra forma, sabe? Que não é igual a Bíblia explica. Deus é um Deus pessoal, um Deus que cuida da gente. E essas pessoas pensavam que Deus era um Deus superior, mas que ele fez o mundo e ele nos deixou e a gente vive sem ele. Mas não, ele sempre está conosco, ele sempre está aqui nos abraçando, né? E a gente sabe que Deus está sempre conosco e não nos abandonou depois que ele criou a gente, né? E depois de muitos estudos, depois que ele se converteu do deísmo, ele fez muitos estudos da Bíblia e ele percebeu que a volta de Cristo estava grande. Então ele pensou: o que eu faço? Vamos estudar mais. Ele começou a estudar os números, e ele chegou a uma conclusão que Jesus ia voltar em 22 de outubro de 1844. Nesse tempo, todas as pessoas ele começou a espalhar essa notícia para todas as pessoas, um monte de panfletos: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, e essa época era 1816, então logo Jesus ia voltar, e demorar bastante. Mas se tivesse uma data, as pessoas iriam se preparar mais, né? Então, todo mundo começou vamos, e venderam casas, e fizeram um monte de coisas. E chegou aquele dia, o grande dia que todo mundo esperava, que era 22 de outubro de 1844. Todo mundo estava animado, e desde a meia-noite daquele dia até a meia-noite do outro, eles ficaram olhando para o céu e esperando Jesus voltar numa hora. Mas alguma coisa estranha aconteceu, nada aconteceu naquele dia. Eles ficaram olhando para o céu e Jesus não voltou desde aquela meia-noite. E depois da meia-noite, Jesus não tinha voltado. Eles ficaram tão decepcionados, e muitas pessoas que acreditavam que Jesus ia voltar dia 22 de outubro de 1844 falaram: não tem nada a ver, e ficaram com raiva de Deus e da Bíblia e de Guilherme Miller e das pessoas que acreditavam muito nisso e que fizeram tudo isso acontecer, que foram embora e não quiseram mais. Mas teve um grupinho que ficou lá, esperando e orando a Deus, muito angustiados pela decepção que tiveram, pelo grande desapontamento, né? Acho que vocês já conhecem essa história do grande desapontamento, mas foi tão difícil para eles, e daí eles se juntaram, todo mundo, e fizeram uma reunião de oração, e eles começaram a orar muito para ver o que Deus queria com aquilo. Por que Deus tinha abandonado eles? Por que Jesus não tinha voltado? E nisso surgiu Hiram Edson. E nesse momento, Hiram Edson é outro reformador também, que estava naquele tempo, e estava junto com aquelas pessoas orando naquele grupinho pequeno. Ele teve uma revelação de Deus, que depois que eles saíram da oração, ele estava lá com um companheiro junto, e eles estavam num milharal. E ele teve uma revelação de Deus. Muitas pessoas falam que é visão, mas nós não sabemos direito o que foi. Foi uma revelação de Deus, que ele viu Jesus no santuário celestial, e ele estava no santo, e ele estava passando para o Santíssimo. Então eles entenderam que aquele tempo do 22 de outubro de 1844 era o tempo que Jesus passava do santo para o Santíssimo. Então eles começaram a perceber, e era o tempo que ia começar a investigação. Ia começar o juízo investigativo de Jesus, que ele ia julgar as pessoas. Então começou em 22 de outubro de 1844. E depois disso as pessoas não marcaram mais datas, porque
eles viram, né, que não é uma marcação de data, mas sim que a gente tem que ter fé em Deus, porque qualquer hora Jesus pode voltar. Naquela mesma época, um dos pioneiros foi José Bates. Ele se destacou como um que prezava pela saúde, porque ele via às vezes que lá na época eles fumavam muitos cigarros e eles pensavam que o cigarro era bom para o pulmão e muitas outras coisas, bebidas, tal, que eles bebiam, que eles pensavam que era bom para o pulmão. Então, José Bates sempre sentia no corpo dele coisas estranhas e ele pensou que não estava certo e ele era um grande protetor da sua saúde. E ele sempre cuidava da sua saúde por causa dessas coisas, e porque ele era um marinheiro. Então, ele via que nos barcos existia muita doença, porque tinha muita sujeira, muito rato, muito bicho. E isso trazia doença para os marinheiros. Então, ele via a importância da limpeza, da saúde. E ele escreveu um livro muito legal. Eu tô lendo esse livro. É As Aventuras de José Bates. É muito legal. Ele mesmo escreveu aqui, ó, José Bates. Ele escreveu. E esse livro, ele fala sobre as aventuras dele no navio. É muito legal esse livro, se vocês quiserem ler. Tem na Casa Publicadora. Olha que legal. Muito legal mesmo. É muito bom. Eu gosto desse livro. Ele escreveu esse livro e ele escreveu também um livro a respeito do sábado, né? Que ele foi... Por causa que ele cuidou muito da saúde dele, Deus ajudou ele a ter mais compreensão para ele entender o sábado, né? E as coisas que Deus tem mais escondidas na palavra dele. Então ele entendeu sobre o sábado e ele começou com esse movimento do sábado também. Outro reformador muito legal foi John Andrews. Ele foi um pastor muito estudioso e que ele teve grandes avanços na obra de Deus. Uma coisa que ele descobriu, que Deus abriu um leque para ele pensar mais sobre isso, para a gente começar a ter a nossa doutrina ser essa, foi ele adotou a doutrina do pôr do sol. Quando a gente dorme um dia, quando a gente está no dia, acabou o sol, é o novo dia, né? A parte escura da noite. Então, ele adotou. Então, cada vez que vinha o pôr do sol, ele já sabia que seria o sábado ou os outros dias da semana. Então, foi ele que adotou essa doutrina, que foi muito legal. E hoje em dia, em Michigan, tem uma universidade em homenagem a esse grande homem, que é a Universidade Andrews. Essa universidade, ela é muito grande, aqui é a foto dela. Ela é muito grande e ela é muito boa, muito legal. Então ele descobriu na palavra de Deus que de sexta, na hora do pôr do sol, é um novo dia do dia seguinte. Então Deus deu essa iluminação para ele, para que ele entendesse, para que a gente pudesse colocar a nossa vida prática hoje. Outro muito grande reformador foi Urias Smith. Foi o mais antigo editor da revista Review and Herald. Ele também era muito inteligente e criativo. Uma das maiores contribuições que ele fez foi o livro Daniel e Apocalipse. Esse aqui, ó, ele é pesadão. Olha, ele escreveu esse livro. Ele é muito legal, dá pra gente aprender muito com ele. E ele é grossão, mas ele aqui, ó, a carinha dele. Outra grande reformadora e pioneira da Igreja Adventista foi Ellen White. Eu tenho um grande carinho por ela, pelos livros que ela fez, e eu acho que vocês já ouviram falar sobre ela. Quando ela era pequenininha, ela tinha uns 10 anos, 8, por essa idade, ela ia pra escola, só que uma criancinha mal intencionada, ou não sei, ela jogou uma pedrinha na cabeça da Ellen White. E Ellen White caiu e desmaiou.
E daí levaram ela para o hospital, mas ela nunca mais pôde frequentar as escolas por causa que ela tinha dificuldade de aprender, de escrever, de ler. Então ela não pôde mais ir para a escola. Então com 16 anos, ela começou a se aproximar mais de Deus, mais de Jesus, e começou a amar Jesus, e começou a orar a Jesus, e começou a falar para Deus, para ela cada dia se aproximar mais dele. E depois de muito tempo, aconteceu o grande desapontamento com Guilherme Miller que a gente viu. E ela ficou muito triste com o grande desapontamento e ficou muito decepcionada que Jesus não tinha voltado. E ela começou a orar. E não demorou muito, ela teve sua primeira visão. Que Jesus estava falando, né, que não era o fim e sim o começo de todas as coisas. E ela foi se acalmando e Jesus sempre começou a falar com ela e ela começou a escrever. E ela escreveu 40 livros e mais de 5.000 artigos. E que depois se tornaram livros, né? Tem livros de Ellen White que são só trechos e escrito o artigo que estava. Então, a gente tem muitos livros dela para ler. Aqui tem um livro. Eu tenho um monte de livro dela, mas não tenho todos. Essa é Parábola de Jesus. Muito legal também, é fininho. Fininho não, mas é muito legal ler esse livro. Ele fala sobre todas as parábolas que estavam na Bíblia. E fala muito de Jesus. É muito lindo esse livro. Ler é muito bom, ler nos dá alegria, então... muito bom ler, sabe? É muito bom crescer, é muito bom a gente ler os livros da Ellen White, ler bons livros, ler esse livro aqui que eu mostrei mais cedo, aquele outro. Muito bom mesmo. Você aprende mundo novos, novas ideias, você aprende muito mais sobre Jesus lendo os livros, então é muito importante ler. Ela também foi casada com o pastor Tiago White. Ele foi um grande pregador e também escreveu muitos panfletos. Então, eles tinham a editora, eles criaram uma editora também, Tiago White e Ellen White, que eles começaram a escrever a revista Review and Herald naquela editora. E também Ellen White teve 4 filhos. E como eu falei no comecinho, todas tiveram suas dores, suas tristezas, suas angústias, porque Deus, ele nos dá paz, mas quando a gente quer crescer, mesmo que a gente seja com Deus, é difícil, mas é muito bom, sabe? Eles liam bastante, eles eram inteligentes, eles escreviam bastante, por isso eles conseguiram todas essas coisas, com a ajuda de Jesus, porque eles oravam muito, eles tinham muita comunhão, e por isso eles conseguiram passar por grandes dificuldades. Muitos morreram queimados, muitos morreram martirizados, mas o mais importante foi que eles conseguiram defender a obra de Jesus. E foi pela Ellen White, por essas pessoas que começaram a Igreja Adventista foi fundada, porque eles acreditavam no sábado e nas doutrinas que eles aprendiam na Bíblia. Por isso Jesus deu para eles muito conhecimento. E assim foi a Igreja Adventista foi fundada. E muitas pessoas hoje podem conhecer a Jesus pela nossa Igreja Adventista. Esse livro também é um livro muito legal, Grande Movimento Adventista. Você pode ver que todas essas pessoas que eu coloquei aqui, estão todas aqui, ó. Ellen White, Tiago White, José Bates, Angels, esse aqui foi José Bates. Todos estão aqui. É muito legal esse livro. Tem histórias fantásticas nesse livro, tem história deles todos e todos estão escritos aqui. E esse livro também é o Grande Conflito. Ele é de uma coleção, né, da série Conflito. Ele é muito legal, eu tenho todos eles, eu já li acho que
até o 4, esse aqui ainda tá fechado que eu vou ler. É muito legal. E aprendam, porque ler é muito bom. A gente pode ler, a gente pode aprender muitas coisas lendo. E que Jesus possa abençoar vocês muito. Eu também tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem ver mais vídeos comigo. É True Happiness, tá aqui, ó. E vocês podem acessar e podem ver meus vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Foi um prazer falar com vocês. Tchau!